com muita alegria aqui nessa hora. Vocês dessem uma salva de palmas do pastor Samuel, um grande amigo nosso, amigo dos nossos pastores. Esteve com a gente lá no nosso começo no Hotel Brisa, foi uma bênção. É uma alegria recebê-lo novamente aqui na nossa igreja. Gente boa demais, amigo nosso. O defeito dele é ser vascaíno, gente, mas... Então... Fica sempre a minoria, né, pastor? Falasse que era flamenguista, deve ter um volume maior, mas... Vamos recebam de Deus aí, pastor. Alegria estar aqui com vocês, pastor Léo, Rafa, todo amigo, PM1, só galera abençoada. Meu zagueiro, na hora da oferta, deu Rafael Vaz vindo aqui. O primeiro gol que você fez, você lembra? Aqui no Rio? Você lembra? O primeiro gol que você fez aqui no Rio? Lembra não? Posso estar enganado, mas eu acho que foi de falta. O primeiro gol que você fez em São Januário de falta. Estávamos eu e meus 2 filhos, na cadeira de São Januário assistindo. E você não entrou como titular naquele jogo. Estava no banco. E aí o técnico te colocou. E aí de repente falta. E aí eu te vi pegando a bola. Eu falei, pô, esse cara vai bater essa falta, cara. Puro preconceito, né? Zagueiro não vai dar uma tapa lá no ângulo, né? Eu vou filmar para ver no que vai dar. O barulho da rede está aqui no meu ouvido até agora, irmão. Golaço. Hashtag volta meu zagueiro. Bastante. Lá no Flamengo. Cheirinho. Todos sentindo um cheirinho. Bem, eu não ia falar nada de futebol aqui, mas o Léo ficar me provocando, tá vendo? Não ia falar nada de futebol. Afinal de contas, sou Barcelona, torço para o melhor do mundo. Uma alegria muito grande poder estar aqui, principalmente pelo fato de perceber que, de alguma maneira, Emerson e Fernanda confiam em mim. Porque você ceder o altar da sua igreja para alguém é complicado. E ceder o altar da sua igreja quando você não está presente é mais complicado ainda. Então eu me sinto honrado, muito feliz, mas ao mesmo tempo um pouco triste, porque pela segunda vez eu estou aqui para ministrar. Estive lá no Hotel Brisa, e agora aqui com vocês, e Emerson e Fernanda não estão. Então, essa é a segunda e a última. Próxima vez vai fazer parte do contrato. Só vou se vocês estiverem lá. E eu sinto que vocês não vão ficar aqui por muito tempo. Eu cheguei lá e logo depois vocês se mudaram. Então, de repente, Deus tem algo maior para vocês. Apesar de estar muito aconchegante, muito bonito. Queria pedir perdão a vocês, não pude chegar no início do culto. Eu dou aula no seminário lá da nossa igreja. Toda terça-feira eu saí de lá correndo e peguei um trânsito, linha amarela, aquela coisa sempre. Na verdade, não, eu vim pela Grajaú, mas ali desci da Grajaú e tal. Eu peguei um trânsitozinho e queria ter chegado antes, mas já saí de lá já tarde também. Saí de lá já era 15 para as 8. Eu acho que nem de avião eu ia conseguir chegar aqui no início do culto, mas vim assistindo vocês pela internet. Botei lá no Facebook da Fernanda e vim assistindo o culto, já ligado naquilo que Deus estava fazendo, e eu sei que vai continuar fazendo nessa noite. Amém? Mesmo sentado, mas com reverência, abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 28. Deus tem falado muito forte ao meu coração esses dias sobre serviço. Eu preguei domingo sobre isso, e quando eu buscava em Deus uma palavra para compartilhar com vocês nessa noite, o Espírito Santo só falou ao meu coração sobre serviço. Então nós vamos falar um pouquinho sobre serviço. Eu vou pincelar inclusive alguma coisa que eu falei também no domingo lá na Nova Jerusalém, e eu sei que vai ser bênção para a tua vida. Êxodo 28, a partir do verso 31. Êxodo 28, 31. Quem já achou, diga amém.
Diz assim: faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida, como uma gola para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Solta aí. Sabe, queridos, essa palavra está nos mostrando detalhes acerca das vestes sacerdotais, das roupas que Arão, como sacerdote, deveria usar para ministrar no Santo dos Santos. Ele entrava no santo lugar e logo depois ele ia além do véu, no Santo dos Santos, e ali ele orava, intercedia, pelo povo inteiro, e também sacrificava. Na verdade sacrificava antes, mas em oração ele apresentava o sacrifício para Deus. Um detalhe que salta aos nossos olhos é o fato de Deus mandar que fossem presas romãs, que era de tecido, mas que simbolizava o fruto, e sinos nas vestes do sacerdote. Eu quero que você entenda que na palavra do Senhor e no significado para a confecção das vestes, no significado espiritual, as romãs apontam para os frutos. O sacerdote precisa dar fruto. Aquele que ministra na casa de Deus, aquele que ministra no altar do Senhor, precisa dar fruto, cantando, tocando, pregando, ensinando. Sempre o teu serviço precisa gerar fruto. As pessoas precisam ver quem você é através dos frutos. Os frutos normalmente nos defendem. Sabe, quando alguém se levanta contra você e fala mal de você, e aí um outro alguém te defende, dizendo assim: não, mas ele fez isso, não, mas ela faz isso. Normalmente os frutos fazem a nossa propaganda, As pessoas nem te conhecem, mas conhecem talvez uma música que você escreveu, conhecem um milagre que Deus fez através da tua vida, conhecem a resposta de uma oração que um dia você apresentou diante de Deus. Então os frutos são fundamentais na vida do servo, na vida daquele que serve a Deus. Os sinos apontam para o testemunho. Enquanto a romã fala de fruto, o sino fala de testemunho. O sacerdote precisa dar testemunho. Não adianta nada você ministrar se a tua vida não for compatível com aquilo que você ministra. Você precisa viver o que você fala. Eu, agora em outubro, fiz 14 anos de Ministério da Palavra. Quando eu fui ordenado ao Ministério da Palavra, eu fui ordenado pela Convenção Batista Nacional. E pela Convenção Batista Nacional eu precisei me submeter a 12 meses de frequência à reunião da Ordem Batista Nacional. Eu tinha que passar por esse período como probatoriano, e depois desses 12 meses foi feito o meu exame teológico. Foi também, eu fui perguntado sobre a minha experiência de salvação e de chamada, mas eu queria chamar a tua atenção para o fato de que fazia parte do processo uma sindicância. Nessa sindicância, uma comissão de pastores tinha a responsabilidade de vasculhar a minha vida. Então eles foram na minha casa para conversar com a minha esposa, eles conversaram com o porteiro do meu prédio, eles conversaram com o meu síndico. Eu tive que puxar o nada consta do SPC, do Serasa, do Banco Central. Eles foram conversar com o meu pastor, eles conversaram com quem eles puderam conversar para saber quem eu era. Porque para eu ser consagrado a pastor, eu precisava ter testemunho. Para eu ser consagrado a pastor, eu precisava estar de acordo com o que eu prego, com o que eu falo. Sabe, queridos, que bom seria se todo pastor se submetesse a essa sindicância. Que bom seria se todo ministro do altar se submetesse a essa sindicância. Mas isso não acontece em todo lugar. E aí, não acontecendo, que a gente desenvolva essa autossindicância, que a gente olhe para dentro de nós mesmos e busque
sabe, essa responsabilidade de ter uma vida compatível com o que a gente prega, com o que a gente fala. Quantos entendem isso? Digam amém. Então, guarda aí no teu coração: o servo precisa dar fruto e ter testemunho, né? O cara não é servo e não fala e não vive só aqui no altar, mas é em casa também, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, é na faculdade, é no trabalho, é andando pela rua. Serviço que gera fruto, serviço que gera testemunho. Agora, entenda, tem um detalhe aqui que me chama muito a atenção. A Bíblia fala que os sacerdotes entravam no Santo dos Santos e eles tinham esses sinos presos em suas vestes, para que, de alguma maneira, quem estivesse fora tivesse a certeza de que o sacerdote lá dentro continuava vivo. Porque no tempo da lei, no tempo de Moisés, do tabernáculo, sabe, o rigor em relação à nossa conduta diante da arca do Senhor era infinitamente maior. Pastor, o Deus era outro? Não, era o mesmo Deus, mas os aspectos abordados, o aspecto didático precisava ser entendido pelo povo. Sabe, eu não sei quantos aqui tem filhos, mas a hora de corrigir teu filho é até ele fazer 12, 13 anos. Depois dos 14 anos, você pode até puxar a orelha, mas já não cabe mais aquela coisa de bater, de botar de castigo, porque os caras já estão com uma outra mentalidade. Com 18 anos, meu irmão, não corrige mais. É só Deus. É por isso que a Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que ele deve andar, para que quando ele tenha discernimento, ele não se desvie. Se você esperar ensinar quando ele já tem discernimento, já está tarde. Então entenda, no início, no Antigo Testamento, Deus trabalhava com mais rigor, porque a humanidade estava dando seus primeiros passos. Então ele trabalhava no aspecto didático, ele tinha que corrigir, então tinha que ser tudo com regra, tudo com lei. Hoje a gente já vive, querido, né, a bênção da graça manifesta sobre nós. Eles não tinham a Torá como referência, eles não tinham o Antigo Testamento como referência. Na verdade, eles estavam vivendo o Antigo Testamento. Nós já temos. Você entende essa diferença? É como se eles tivessem menos de 12 anos e a gente já tem mais. Então o rigor não é o mesmo. Mas naquela época, se o sacerdote entrasse em pecado dentro do Santo dos Santos, ele caía fulminado, ele morria. Então existe uma vertente teológica, não está na Bíblia, mas estudiosos dizem que talvez os sacerdotes tinham cordas presas ou na sua cintura ou na sua canela, porque se ele entrasse no Santo dos Santos em pecado e caísse fulminado e fosse morto ali, quem está do lado de fora ia reparar que o sino parou de tocar e ia então puxar ele pela corda, até porque ninguém é bobo, né? Se o cara que é o sacerdote entrou e caiu fulminado, eu vou lá tirar ele. Vou morrer também, então eu vou puxar ele pela corda. E aí normalmente, quando pregam a respeito disso, dizem o seguinte: o sacerdote entra e aí de repente, por causa de um pensamento pecaminoso, ele morre, e aí porque ele morre, o sino para de tocar, e aí então alguém vai e tira ele lá de dentro. Só que o texto que a gente leu aqui nos mostra uma ordem diferente. O texto que a gente leu diz o seguinte: o sacerdote vai entrar no santo lugar diante do Senhor e quando sair, um pouco antes, o som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Escute, o texto não diz que o sacerdote entra em pecado e aí ele morre e o sino para. O texto diz que o sacerdote, de repente, por algum motivo, peca, e aí então o sino para de tocar, e aí ele morre. Quantos percebem essa diferença aí? Digam amém. Eu queria que você guardasse aí no teu coração a verdade de que o som do nosso serviço, ele é fundamental para a nossa vida. Eu quero que você guarde no teu coração a ideia de que o som da nossa vida é o serviço. A partir do momento que a gente aceita Jesus, a ordem é essa:
você serve para não morrer, porque se você parar de servir, você morre. Tem gente que acha assim: ah, fulano morreu e por isso parou de servir. Não, ele parou de servir e por isso ele morreu. É o que a Bíblia mostra, é o que o texto diz. Tem muita gente que não consegue avaliar a importância vital do serviço. Você aceitou a Jesus, você entendeu o plano da salvação, ele morreu na cruz do Calvário para mudar a tua história. Você foi alcançado pela graça de Deus, e aí de repente a oportunidade de servir aposta diante de você. E eu não estou falando de altar, não, eu estou falando da oportunidade que você tem de testemunhar, de falar do amor de Deus, de pregar o Evangelho. Você está andando pela rua, você se comunica, você troca com as pessoas, e aí se de repente você passa a desvalorizar o serviço, se de repente você deixa de dar importância para o serviço, se você fica autossuficiente, só buscando para você, entenda, vai chegar a hora que você vai morrer. E eu tenho visto muitos crentes mortos, secos, porque aceitaram a Jesus, porque entenderam no primeiro momento a importância do serviço, mas de repente foram contaminados pelo mundo, pelos seus próprios sonhos, pelos seus próprios projetos, e aí foram deixando o serviço cada vez mais de lado. Querido, é uma questão de sobrevivência. Servir, aquela frase, aquele ditado, se fulano não serve para viver, se fulano não vive para servir, ele não serve para viver. A importância de serviço é de se apresentar, é de ser em primeiro lugar para Deus, depois do pastor Emerson, pastora Fernanda, eis-me aqui, pastor, me usa, o que eu posso fazer? Eu quero agregar valor. O pastor vai orar, ele vai buscar em Deus, ele vai buscar o teu talento, vai tentar descobrir: você é bom em quê? Você sabe fazer o quê? Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, e aí ele vai te colocar, sabe, porque ele está ligado com Deus, ele tem a direção, então ele vai te colocar no lugar certo para você servir. Faça isso, não fique sentado no banco, não fique vindo à igreja só para comer, só para beber, mas coma sim, beba, mas distribua o que você tem recebido. Você sabe que há muitos anos atrás, nós tivemos lá na Nova Jerusalém um seminário profético chamado Gerados para Adorar. E num dos dias, a pastora Fernanda, o pastor Emerson foram lá ministrar. E sabe aqueles dias que Deus vira a gente de cabeça para baixo? Sabe que o poder pega a gente, nos coloca pelo avesso, da gente ficar descabelado, descomposto, acaba o culto, você está meio drogue. Foi o que aconteceu lá naquela noite. E eu me lembro, sabe, que o Espírito Santo liberou uma palavra profética, colocou uma palavra profética no meu coração, e eu disse para o Emerson, para a Fernanda: olha, está chegando a hora de vocês alargarem as fronteiras, está chegando a hora de vocês se posicionarem. E a gente sabe que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e demorou anos para isso de fato acontecer, mas uma semente, eu acredito que estava sendo plantada ali naquela época, ali naquele momento. E eu disse: olha, está chegando a hora de vocês pastorearem, está chegando a hora de vocês cuidarem de ovelha. E eu lembro que eu disse assim: inclusive, Fernanda, Deus está me dizendo que Ele já te deu o nome. E aí a Fernanda começou a chorar e tal, e já tinha o nome. Ela ainda não usava no escritório, profetizando as nações, mas já estava dentro dela. E eu lembro que no final do culto ela falou: olha, tudo que você falou foi bênção de Deus, mas o que mais me balançou foi quando você disse que Deus já tinha me dado um nome. O nome dessa igreja é Profetizando as Nações. Querido, quer mais serviço do que isso? Eu não sei se você já entendeu, mas se você está plantado nesse ministério, se você entende que esse aqui é o seu lugar, receba essa palavra. Ou você serve, ou então não dá para ficar aqui, porque essa igreja, ela nasceu no coração de Deus para servir, para estender a mão, para profetizar aos bairros, às cidades, aos países, às nações. Eu vou falar um negócio para você. A Nova Jerusalém fica no bairro de Sampaio. Silêncio.
Ninguém nunca ouviu falar. Sampaio, perto do Meia. Vamos aproveitando o gancho do futebol. O Sampaio ele fica perto do Engenhão e ao mesmo tempo perto do Maracanã. Fica tipo 15 minutos de cada um deles, bem ali no meio, tá? Então vem assim o Engenho de dentro, que é onde está o Engenhão, aí logo depois o Meia, e aí vem Engenho Novo e Sampaio. Aí você faz Riachuelo, Rocha, e aí logo depois o Maracanã. A gente está ali naquela meiuca. E a gente, secado por comunidades carentes, mas nós temos um povo muito feliz ali, sabe? Quando você passar por lá, estiver perdido, a gente vai estar de braços abertos para te receber lá, para você cultuar um dia com a gente lá, um dia que não tenha tudo aqui. Mas você sabe que há muitos anos eu ouço uma galera dizendo assim, lá na Barra, lá para cima, depois da montanha, do outro lado da amarela, e lá o povo é duro. O povo é ruim de dizimar, o povo é ruim de ofertar, o povo é ruim de servir. Eu já ouvi pastores dizendo assim, quem trabalha nessa igreja lá da Barra, na verdade não é da Barra, não mora na Barra. Porque o povo que mora na Barra é o povo ruim de se moldar. E olha, eu vou falar um negócio para você. Talvez esse pastor tenha um pouquinho de fundamento. Talvez essas pessoas que me falaram têm um pouquinho de razão, porque o Senhor Jesus, e a gente falando do poder aquisitivo, tal, aquela coisa toda, Jesus disse assim, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E é lógico que ele não está fazendo acepção de pessoas, mas ele está deixando claro que aquele que tem uma condição financeira boa, ele nem sempre se lembra de agradecer. Aquele que tem muitos compromissos e tal, o cara é um líder, o cara é um gerente, o cara é um presidente, nem sempre ele tem tempo para olhar para aquele que está caído, ferido. Mas o outro que não tem tantos compromissos assim, não tem tantas coisas para administrar, talvez esse tenha um pouquinho mais de... Bem, presta atenção, Nova Jerusalém é lá. Eu nunca pastoreei aqui. Eu até moro aqui na freguesia e tal, mas a Nova Jerusalém nem tem igreja em Jacarepaguá. A gente abriu uma congregação no meio das pedras. Ali mesmo, na freguesia, ou aqui para baixo, a gente não tem. Então, mas se por um acaso tem algum fundamento essa história toda, eu quero declarar e profetizar que aqui não. Eu quero declarar e profetizar que aqui a gente é simples, aqui a gente mete a mão na massa, aqui a gente trabalha, aqui não tem mimimi, aqui não tem frescura, aqui a gente serve ao Senhor e serve ao Senhor com alegria. Aqui se tiver que carregar banco, tijolo, se tiver que pintar, se tiver que virar massa, a gente vai fazer, porque tudo que Jesus fez é infinitamente maior do que tudo aquilo que um dia a gente possa tentar fazer. Quando eu penso na cruz, quando eu penso na coroa de espinhos, nada do que eu faça vai chegar perto. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus valoriza o teu serviço. Ei, diga para ele mais, diga: Deus conta com o teu serviço. Você sabia que para algumas pessoas é meio chato esse negócio de ficar olhando para o irmão do lado falar? Para algumas pessoas, vocês adoram, né? Vocês adoram. Mas tem igreja que odeia. Esse pastor toda hora fica pedindo: fala pro seu irmão do seu lado, fala pro irmão do seu lado. Meu irmão chato pra caramba do meu lado, o outro é oprimido. Aí tem que ficar falando para um, falando para outro. Deixa quieto, quero ver a mensagem. Você já parou para pensar por que os pastores fazem isso? Para provocar alguma coisa em você. Porque as igrejas hoje estão cada vez mais teatro. As pessoas vêm, sentam e ficam assistindo. Aí um outro de repente anota a mensagem, mas tem uns que estão com um bloquinho, mas é para dar nota. Aqui ó, se entregando, nem falei nada, nem tinha. Escute, normal, olha, estou pregando
vindo hoje terça-feira, não sei quem vem terça-feira que vem. Normal! Terça-feira que vem um cara virar tudo aqui. Esse sim, que aquele outro amigo do pastor Enes e tal, mas fraco. E louvor então? Tem dia que, hoje o louvor foi legal, que ontem. E culto? A gente escolhe o culto. Não, culto de terça, agora o outro. Escute, o culto quem faz não é quem está aqui no altar. O culto quem faz é você. Para de vir à igreja para ficar assistindo e sirva a Deus. Sacrifique para Ele, queime incenso. Levanta a sua mão aí, querido. Se você é pentecostal, erga a tua voz, glorifica o Senhor. Mas não cante mais ou menos. Dê para Ele o teu melhor, independente de quem está aqui no altar. Porque acima de quem está no altar é o Senhor, que é o Deus dessa igreja. Aleluia! Para de ficar assistindo. Parece que está vendo Batman vs Superman. Meio fraco. Gostei muito do enredo, não. Lá tudo bem, tu dá a tua nota. Aqui não. E o pastor não está muito bom, não. Vou interceder por ele. E o louvor hoje não está muito bom, não. Vamos orar. Porque o céu está fechado, mas a gente vai rasgar o céu. E às vezes, meu irmão, a gente está aqui do altar e a gente está vendo. O cara está meio distraído, ele está meio cansado, então a gente tem que provocar. Aí eu tenho que dizer para você, olha para o teu irmão do teu lado, acorda ele. Isso é bíblico, tá? Esse negócio de olhar para o irmão do lado. Romanos capítulo 12, verso 1, o apóstolo Paulo, eu consigo visualizar ele de joelho dobrar. A Bíblia diz que ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Várias coisas. Primeiro, ele está de joelho, dizendo rogo-vos. Segundo, ele diz sacrifício, ele entende que é sacrifício. Querido, quem veio de casa tranquilo, mas teve gente que veio direto do trabalho. Teve gente que acordou cedo. E aí o pessoal fica, levanta a mão! Caramba! Cara novinho, puro suco, meu irmão. Tô cansadão já, velho de guerra. Tira o pé no chão! Ai, caramba! Mas é o papel deles. O apóstolo Paulo diz assim: tornemos a levantar as mãos que estão cansadas, tornemos a dobrar os joelhos desconjuntados. Alguém tem que ser Arão e Ur, parando do teu lado e levantando a tua mão, acreditando na tua adoração. Eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, eu sei que é um sacrifício, mas vale a pena. Vale a pena. Alguém tem que fazer isso. E às vezes o pastor tem que riscar esse fósforo. Fala pro teu irmão do teu lado, sacode o teu irmão. Meus amigos meus, né, do grupo Cainão, que eles gostam de fazer, vira o teu irmão do teu lado, estende a mão, não toca não. Os caras tocam forró e ficam não toca não. E tu fica mó tempão assim, querido. Aí olha pro teu irmão, tu acha que é normal, não toca não. Parece até João Kleber, fica para. E tu fica de repente tem gente que fica pensando, isso é muito chato, meu irmão. Pelo menos ele está mexendo contigo. Sabe, eu acredito de verdade que tem crente que pega no tranco. O carro não está pegando na chave. O carro dele não é aquele que aperta o botão. Não é. O carro dele tem que dar um empurrão. Aliás, com todo carinho, dá um empurrão no teu irmão aí, diga para ele, adora a Deus. Vamos servir mais. Vamos servir mais. Eu estava ministrando domingo lá na igreja, 1 Samuel capítulo 23, não precisa abrir não, mas guarda esse texto aí no teu coração.
A Bíblia diz, sabe, 1 Samuel capítulo 16, Davi é ungido rei de Israel. E aí Saul acaba logo depois dando entradas a Davi, permitindo Davi chegar mais próximo, porque em 1 Samuel 17, Davi derruba o gigante Golias. A Bíblia fala que Davi assume, né, o exército, ele passa a chequear as entradas e saídas militares de Israel, tal, só coisa boa. Só que o espírito de loucura toma conta de Saul. A Bíblia fala que as mulheres começam a cantar: Saul matou seus 1000, mas Davi matou seus 10.000. E então Saul decide matar Davi. E Davi, ele entendia que Saul era a autoridade espiritual constituída sobre a sua vida, mesmo estando totalmente errado. Davi entendia: de maneira nenhuma eu tocaria no ungido do Senhor. E aí diz a Bíblia que Davi começa a fugir de Saul. E aqui, nesse texto que eu citei, 1 Samuel 23, Davi está fugindo de Saul. Davi está vivendo um tempo de injustiça. Imagine, tá? Isso não vai acontecer aqui nunca, mas imagine como se de repente o pastor Emerson cismasse com você. Cismou com você. Você sempre serviu, sempre participou e tal, não sei o quê, mas o espírito de inveja tomou conta do pastor, e o pastor cismou contigo, te deixa no banco, te dá gelo, não te dá conversa, te maltrata, e você humilde esperando: não vou tocar no ungido do Senhor, não vou levantar minha voz, não vou brigar. Deus vai falar com o pastor que ele está errado e tal, não sei o quê, porque o pastor é humano, é homem, e você está lá, quieto, submisso e tal. Era assim que Davi estava. Além disso, o próprio Saul tirou Davi da realização do seu ofício. Então, só para te fazer lembrar da mensagem, além do pastor Emerson estar sendo injusto com você, ele ainda te tirou da escala. Você cantava e ele te tirou. Você tocava e ele te tirou. Foi mais ou menos o que Saul fez. E Davi está lá no canto. Davi está sentado lá no final da igreja orando, escondidinho ali no canto, quieto. Poxa, Saul está agindo errado comigo, não me deixa mais cantar. Só que diz a Bíblia que Davi fica sabendo que a cidade de Keila está sendo sitiada pelos filisteus. E aí, mesmo não estando escalado para tocar, mesmo não estando realizando o ofício, mesmo estando sendo alvo de injustiça, diz a Bíblia que Davi vai orar e pergunta a Deus: Senhor, eu defendo que eu posso ir lá defender a cidade? Você entende isso? Você está sendo injustiçado, você está fora da escala, mas de repente uma oportunidade para servir apareceu diante de você. Poxa, ninguém está fazendo, eu vou lá fazer. Posso falar um negócio para você? Isso é coisa de louco. Nos nossos dias isso é incabível, porque o normal seria o cara ir para outra igreja. Estou sendo injustiçado pelo pastor, eu vou para outra igreja. O pastor me tirou da escala, eu vou para outra igreja. Não quero saber disso. Não, Davi, além de não confrontar Saul, ele ainda dá vazão a seu espírito, seu instinto de servo. A bola quica diante dele, ele diz: eu posso chutar, Senhor? Deixa eu chutar, Senhor. Não tem ninguém chutando, Senhor. E aí diz a Bíblia que Deus permite. Vai, Davi. Vai lá e defende Keila. E aí, diz a Bíblia que existiam aproximadamente 600 homens com ele, amigos e tal. Ele junta seus amigos e diz assim: olha, eu estava orando e Deus disse que é para a gente ir lá e enfrentar os filisteus em Keila. E diz a Bíblia que os seus amigos dizem assim: calma aí, a gente está morrendo de medo aqui em Judá, que dirá lá em Keila? Calma aí, Davi. É aquele que diz assim: você não está escalado, o pastor Emerson está sendo injusto com você, está fazendo um monte de maldade com você, tem olha, e você ainda fica querendo ajudar o tirano, você ainda fica querendo dar uma oferta. Poxa vida, tem sempre um que joga água fria na gente, né? E sabe, queridos, eu percebo que Davi dá uma balançada, porque diz a Bíblia que depois que os caras falam isso, Davi ora de novo. Se Davi não tivesse balançado, Deus já tinha dito: pode ir. Ele não teria orado de novo, mas ele deu uma balançada. Então ele voltou em Deus e disse: Senhor, é para ir mesmo? E aí Deus diz assim: vai, que eu já entreguei os filisteus nas tuas mãos. Eu quero ministrar ao teu coração o seguinte: independente se você está escalado ou não, sempre dê vazão ao espírito, ao instinto de servo que existe dentro de você. Amém.
Não, aqui não, mas lá na Nova Jerusalém tem uns camaradas que guardam de caçar de desculpa. Oi, eu não tô legal não, cara. Hoje eu não vou ministrar não. Me deixa aqui no canto, tô cheio de problema e tal. Tem uns caras que ainda falam assim, não, hoje eu tô sem unção. Não vou acrescentar nada. Cara, não, eu tô com problema. Escute, eu quero desconstruir a ideia de que você só pode servir quando está tudo legal na tua vida. Porque servo serve a Deus independente da situação ou independente das circunstâncias. Está difícil, sirva porque vai melhorar. Está com dor, sirva porque vai passar. Está doente, sirva porque o milagre vai chegar. Oh, sirva, sirva, sirva. Apresente as tuas mãos. Ah, mas eu sou novinho em igreja, assim que é bom, meu irmão. Primeiro amor, está cheio de gás. Sirva. Davi podia dar uma desculpa para Deus, não, Senhor, os filisteus estão sitiando Keila, mas eu não vou lá não, porque afinal de contas você é injustiçado. Ele foi. E outra coisa, quando jogaram balde de água fria, ele não ouviu os caras, ele voltou para Deus. O certo seria ele não balançar, tá? Ele já tinha ouvido Deus, os caras jogaram balde de água fria, o certo seria ele dizer assim, problema de vocês, eu vou porque Deus mandou eu ir. Ah não, ele balançou, porque a gente é carnal, a gente é limitado. Balançou, vai em Deus. O certo seria não balançar, mas se balançou, vai em Deus. Eu estava ministrando domingo, eu estava me lembrando de Elias. Você imagine, Elias ele enfrenta 450 profetas do capeta, 450 profetas de Baal, demoniados, né? Nós vamos pedir fogo do céu, tal. Você pede primeiro, tá? Os caras estão lá clamando, e ele cheio de ousadia, fala mais alto, talvez Deus de vocês seja surdo, será que ele está viajando, será que ele está dormindo? E aí quando os caras cansam, jogam a toalha, ele então vai, dobra os joelhos, restaura o altar que estava em ruína, e pede fogo do céu, e o fogo do céu desce e consome o holocausto, e logo depois Deus coloca nas mãos de Elias aqueles 450 profetas de Baal. Aí chega a notícia de Jezabel, o cara tinha acabado de exterminar os profetas do capeta. Aí chega a capetada toda, né, a principado, vem Acabe, vem Jezabel, a capeta morre, e ela diz assim, você matou meus profetas, amanhã, nesse mesmo horário, você vai estar morto. E aí o que Elias fez? Nós estamos falando de Elias. Elias foi o cara que disse assim para Acabe, Acabe, segundo a minha palavra, não vai cair orvalho e nem chuva em Israel. Forte, hein? Forte. Ele diz, em nome de Jesus. Não, em nome de Jeová, em nome de Jeová. Não, ele disse, segundo a minha palavra, quem está falando sou eu. Eu estou há 5 anos, eu tenho crédito, cartão de crédito está na minha mão, sem limite, poderoso, eu passo e compro mesmo. Só quem está muito íntimo com Deus pode fazer isso. É igual, estou falando de cartão de crédito, mas é igual a experiência da gente passar o cartão, né? Você já reparou? Você sabe que tem limite, mas enquanto aquela filipeta azul não sai, tu fica. Você sabe que tem limite, mas tu passa o cartão e fica em nome de Deus, demora, o negócio não sobe, tu, Senhor. Na verdade, eu servo aqui não, Sempre assim. Elias não tinha menor, ele não estava nem olhando para a filipeta azul, meu irmão. Ele chegou e falou, passa o cartão aí. Cara cheio de Deus. Mas quando Jezabel diz para ele assim, amanhã tu vai estar morto, o que ele faz? Tá vendo a oscilação? Normal, faz parte da nossa natureza. E o troço era tão doido que diz a Bíblia que ele vai para dentro de uma caverna e faz uma oração para Deus. O que ele pede para Deus? Cara, doido, ele pode porque não quer morrer, e quando entra na caverna ele pede a Deus para morrer. Está perdido. Elias está meio zonzo. Elias, mas cara, nessa hora, vai para Deus. Senhor, eu estou zonzo, não estou entendendo nada, Senhor. É pancada de tudo quanto é lado, Senhor. Só chega a cartinha lá em casa preto e branco. Cartinha preta e branca é do demônio. A cartinha da net que vem preto e branca, a light, é do diabo, né? Aquela pequenininha, então.
misericórdia. Telefone toca, tu atende. Alô, te chama de senhor, de senhora. Ferrou. Ninguém te chama de senhor. Se alguém nem senhor Samuel da Silva, ferrou. Me achou. Você está nessa situação, e aí? Vai para Deus. Senhor, me honra, Senhor. Me levanta. Davi foi para Deus. Deus disse, vai Davi, vai lá que eu já entreguei os filisteus nas tuas mãos. E Davi foi. Ó, não estava escalado, não era responsabilidade dele, estava sendo injustiçado, mas ainda assim foi. E a Bíblia diz que ele derrota os filisteus. Aí eu vou terminar a mensagem te mostrando uma outra situação. Saul fica sabendo. Ah, quer dizer que Davi foi bancar o herói lá em Keila. Vamos fazer o seguinte, vamos cercar Keila, a gente mata todo mundo. Davi não entendeu, mas ele foi para dentro de uma cidade com muro, porta e tranca, molinho. A gente pega ele agora. E aí alguém vai lá e bate o serviço para Davi. Davi, Saul está vindo aqui para te matar. Aí Davi, que já tinha tido uma experiência anterior, o que ele faz? Vai para Deus, vai orar. Senhor, Saul está vindo. Deixa eu te perguntar, Senhor, ele vai chegar? E aí Deus sabe, papo reto? Vai! Eu fico lendo esse texto, querido, e não rola nenhum tipo de romance, sabe? Deus não dá uma enfeitada. Vai! Aí Davi, quer dizer que ele vai chegar? Vai! Tá bom, e os cidadãos aqui de Keila, os que eu livrei? Os caras daqui que eu livrei, não estava escalado, mas vim aqui e livrei os caras. Esses caras vão me entregar para Saul? Vai! Escute, na hora de servir, em primeiro lugar, não sirva porque tudo está bem. Meu Deus! Sirva porque você ama servir, ponto final. Davi fez isso, injustiçado, fora de escala. Em segundo lugar, conte com a ingratidão. Ok? Sirva contando com a ingratidão. Sabe o que minha mãe me ensinou quando era mulher? Eu sempre andei em bando, mulher que dormia lá em casa, dormia na casa dos moleques, aquela coisa toda. Minha mãe me ensinou o seguinte: não empreste nada para ninguém. Se emprestar, dê. Mas por que, mãe? É meu! Não se oprima pedindo para devolver. Não se oprima. Você quer emprestar? Então não empreste, você dê. Diga assim, toma, leva essa camisa, é tua. Se o cara te devolver, ok, mas se ele não te devolver, não vai te oprimir. Isso foi um princípio plantado dentro de mim. Sabe, o que eu faço hoje, eu faço sem esperar receber nada em troca. Tenho pedido isso para Deus a cada dia. Senhor, vai cada vez mais trabalhando o meu caráter para pregar sem esperar nada em troca, para cantar sem esperar nada em troca, para estender as mãos sem esperar nada em troca. E se tiver que vir algo, porque eu estou plantando, que venha do céu. Sirva já contando com os ingratos. Presta atenção. Saul vai vir? Vai, ok. Faz parte. Agora, os caras que eu salvei vão me entregar? O normal seria, não, eles vão te defender, eles estão contigo. Mas Deus, papo reto, vão te entregar. E aí, eu tenho a impressão, e eu termino a mensagem com isso, que Davi não contava com essa situação. Ele não contava com a ingratidão. Mas por quê, pastor? Porque diz a Bíblia, depois você lê, capítulo 23 de 1 Samuel, que Davi sai com seus homens sem direção definida. É como se eu viesse aqui pregar hoje. Pastor Emerson e pastora Fernanda vieram e me pediram para pregar. E aí eu me esforcei, busquei em Deus uma palavra e tal, saí correndo e tal, e vim aqui pregar. Mas aí quando eu chego aqui na igreja, eu sinto uma certa... Aqui tem igreja, infelizmente, assim. A gente chega e parece que a gente está pedindo para ministrar lá. Ninguém te dá ideia, ninguém te cumprimenta, ninguém te trata bem. Você chega na igreja, as pessoas te olham meio estranho e tal. Tudo bem, você sobe, prega. E quando acaba a mensagem, não tem ninguém para te dar um abraço, para dizer, poxa, que mensagem boa.
Ô pastor, Deus te abençoe. Não, aquela marra, sabe? Aquela coisa, ninguém te olhando de cima para baixo. Eu confesso a você, tem igreja que a gente sai pensando assim, o que eu faço aqui? Por que eu vim aqui? Por que eu saí da minha igreja para vir aqui? Mas na minha igreja, me dá carinho. Aqui, meu Deus do céu. Você entende isso? Eu acredito que Davi não contava com essa ingratidão. E aí, é como se eu também não contasse e saísse daqui perdido, entrasse no meu carro sem saber o meu endereço mais. Eu nem sei o que eu estava fazendo antes do culto e nem sei para onde eu vou agora. Estou perdido. A Bíblia diz que eles saíram sem uma direção definida. E quando eles se acharam num lugar, sabe onde era esse lugar? Deserto. Eles foram morar numa fortaleza no deserto. Você sabia que tem um monte de crente morando no deserto porque não contou com a ingratidão? Porque semeou na vida de alguém esperando um retorno desse alguém. O retorno não vem desse alguém, do Senhor. A verdade a gente nem sabe, vem do Senhor, mas quem Ele vai usar a gente não sabe. Eclesiastes diz que a gente tem que lançar semente na terra, estender a mão direita e a esquerda e não recuar nenhuma das duas, porque a gente não sabe qual vai dar fruto primeiro, se é da direita ou da esquerda, ou se as duas vão dar fruto, retorno que Ele me dê. Eu não vou ficar focando em fulano e ciclano. Quem te engrandece é o Senhor. O serviço aponta para o reino. Sempre para o reino. Você fica perdido, fica sem direção, e tem um monte de crente sem direção, chorando por aí. Eu estendi a mão quando ele começou, agora ele está grandão e estou com você. Se lembrar de você, o Senhor. A Bíblia diz que pode meu pai ou a minha mãe me abandonar, mas o Senhor vai sempre me acolher. Eu quero evitar que você pare no deserto. Então sirva contando com a ingratidão, sirva contando com a indiferença. Eu posso falar tranquilo, porque eu não sou o pastor da igreja, porque o pastor da igreja falando isso pode parecer que ele está puxando sardinha para ele. Mas querido, ser pastor só funciona se a gente contar com a ingratidão. Porque às vezes a gente vê o cara entrando aqui drogado, a gente vê aqui casal entrando destruído, separado, a mulher senta num canto, o homem senta no outro. Aí a gente vai junto, aconselha, fala quanto que não sei o que e tal. Quando está tudo muito bem, o cara vira as costas e vai embora. Não dá a menor satisfação. Às vezes a gente pega um menininho que não sabe nada de música, a gente vai semear na vida dele, ensina ele cresce, começa a cantar, daqui a pouco tem um dia que ele vai embora. Sabe aquela pessoa casou, mudou e não deixou endereço. E eu vou falar, se a gente não tem um coração aqui, ó, na Bíblia, a gente fica sem direção. A gente fica perdido. A gente pensa assim, eu vou investir na vida de alguém de novo? Não. Vai fazer a mesma coisa. Ser pastor é não desistir das ovelhas, mesmo que no meio delas sempre apareça uma ou outra rebelde. Mas eu não foco na ovelha, eu foco em Deus. Está entendendo? Diga amém. Fica de pé. Eu queria saber quantas pessoas estão aqui nessa noite e não pertencem a nenhuma igreja evangélica, não são crentes, foram convidados a estar aqui essa noite, mas ainda não são crentes, de repente estão vendo esse mover todo, de repente nem estão entendendo muito bem o que está acontecendo aqui. Quem foi convidado a estar aqui, mas ainda não é crente, levanta a sua mão bem alto, quero te conhecer. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém? Não é crente? Está vindo pela primeira vez aqui? Deus te abençoe, queridão. Agora, quantas pessoas já participaram de uma igreja, de repente até já foram batizados nas águas, mas estão afastados há alguns meses, não participam da igreja, alguns anos não participam da igreja. Tem alguém aqui assim, nessa condição? Levanta sua mão. Está afastado. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu queria chamar vocês que levantaram as mãos rapidamente para vir aqui. Eu quero orar com vocês, todos vocês que levantaram as mãos. Vocês que estão nos visitando, que não são crentes, vocês que estão afastados, rapidinho. Se você trouxe essa pessoa, convidou ela, pode vir junto com ele, pode vir junto com ela. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu estava me lembrando, vindo para cá, nem sei por que eu me lembrei disso. Há anos atrás, o seminário da nossa igreja usava as acomodações da própria igreja. Mas aí Deus nos deu um terreno para a gente construir um prédio e levantar um seminário ali. Sabe, o meu pai é pastor da Nova Jerusalém, e quando meu pai estudava no seminário, ele teve um problema financeiro, ele procurou o diretor do seminário e disse: olha, eu não estou podendo mais pagar o seminário, queria saber como é que a gente pode fazer e tal. E aí o diretor disse assim: olha, por um acaso estou precisando de um faxineiro aqui pro seminário, se você quiser você faz faxina no seminário depois da aula, e aí então te dou uma bolsa. Ele teve um dia que meu pai estava fazendo faxina no prédio, muito cansado, e ele fez uma oração e ele disse: se um dia eu for pastor, se um dia eu tiver uma igreja, se um dia essa igreja tiver um seminário, ninguém vai pagar nada. Nosso seminário completou 31 anos. 30 anos agora em agosto, e ninguém paga nada. A gente forma milhares, centenas de obreiros todo ano e ninguém paga nada. Com teologia, com síntese bíblica, escatologia, eclesiologia, hermenêutica, tem tudo lá. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, para vocês entenderem que Deus faz tudo. Quando a gente foi construir o prédio, tinha um muro de 1 metro de largura. Tinha um muro com mais ou menos 1 metro de largura, de pedra maciça, e 1,5 metros para debaixo da terra. Os caras metiam a marreta, o ponteiro, e aí a marreta vinha para trás, eles não conseguiam arrebentar aquele muro. E se não arrebentasse aquele muro, não ia ter como fazer a obra. Aí o engenheiro disse assim: olha, vai ter que meter dinamite aí para explodir o muro. Só que era muito caro para fazer isso. Aí a gente começou a orar. E aí o pastor liberou uma palavra, ele apontou para o muro e disse assim: Deus vai dar um jeito nesse muro. No mesmo dia, por volta de 3h30 da manhã, a vizinhança acordou com uma explosão. No dia seguinte a gente chegou no terreno, e aí você imagina, isso aqui é um muro, tá? Aí ele está 1,5 metros para baixo da terra. A explosão era para destruir tudo, mas não fez isso não. Foi como se uma mão pegasse o muro, tirasse de dentro da terra e deitasse o muro na extensão do terreno inteiro. Tinha marca de terra, essa parte de 1,5 metros estava lá, e a vala aberta de 1,5 metros. A gente tirava foto dentro da vala. A gente fazia, né? Não era selfie na época aí. A gente tirava foto dentro da vala para mostrar o milagre. Que Deus pode. Deus pode. Tem um muro na tua frente, Deus arranca e coloca ele onde ele quiser. E eu só estou contando esse testemunho. O Espírito Santo me lembrou, mas para você entender que não há milagre que ele não possa realizar. Então a nossa oração por vocês hoje é essa: Senhor, opera um milagre na vida deles. Mas eu quero que vocês entendam, o maior milagre é a salvação da alma de vocês. E aí, vocês é que precisam decidir para receber. Entende? Vocês não criam: Senhor, eu abro a porta do meu coração e te aceito como meu Senhor e Salvador. Mora dentro de mim. Pastor, pode orar. Se você não disser: Senhor, eu quero, não adianta nada. Então, enquanto a gente estiver orando por vocês, abençoando a vida de vocês, se vocês desejarem aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, do jeitinho de vocês, vocês vão fazer a oração. Pensa em Deus e diz: Senhor, entrega a minha vida para ti. E aí, o maior milagre vai acontecer. Se morrer hoje, direto para o céu. Não tem inferno, não tem purgatório, não tem nada. Direto. Nome escrito no livro da vida, no livro dos Salmos. Queria que a igreja toda estendesse a mão para cá. Queria que você abençoasse esses amados que estão aqui na frente. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado por esse altar, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estar nesse altar, de ministrar nessa igreja, Senhor. Eu sinto o fogo de Deus aqui nesse altar. Oh, Deus. Nessa hora nós estendemos as nossas mãos e abençoamos cada um dos teus filhos que vieram aqui à frente, Senhor. Nós falamos hoje sobre renovação de serviço, nós falamos hoje sobre entrega. Ó Deus, que os teus filhos alcancem a tua glória, a tua graça, através da entrega. Glória, manifestação da tua presença, graça, manifestação do teu favor. Que eles alcancem isso, Senhor, através do reino novo que vem pela tua palavra. Abençoa cada lar aqui
Senhor. Abençoa cada vida financeira representada aqui, sonhos, projetos. Oh, Espírito Santo, libera um tempo de milagres sobre cada um deles. Como igreja do Senhor, nós estendemos as nossas mãos e liberamos sobre eles a tua bênção, a bênção que enriquece e que não acrescenta dor alguma. Oh Deus, Espírito Santo, que nessa hora a tua obra esteja sendo feita em cada coração, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Oh Senhor, que possamos viver a alegria de ter o conhecimento de que nessa noite eles também decidiram te aceitar como o único e suficiente Salvador. Que tenhamos a alegria de ter conhecimento futuramente de que eles se converteram, de que eles reconheceram os seus erros, se arrependeram e abriram a porta do coração para te receber como Senhor, Pai. Oh Deus, escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Como igreja do Senhor, nós já nos colocamos diante de Ti, Senhor, para ajudá-los nessa nova caminhada. Nós recebemos os Teus filhos, Senhor, ó Deus, com carinho, com amor, Senhor, como parte da nossa família, Pai. Que essa noite fique marcada no coração de cada um deles, para a glória e para a honra do Teu nome. Nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida de cada um deles. Louvado seja Deus. Queridos, vocês que vieram aqui à frente, só mais um minutinho. É só pedir para vocês que aceitaram a Jesus, que estão tomando a decisão de ser reconciliados com Cristo, que acompanhassem aqui a Mônica para a gente estar podendo botar a mão de vocês, pegar os dados de vocês, estarmos orando pela vida de vocês. Então, você que estendeu sua mão e decidiu caminhar com Cristo, por favor, vamos estar em contato com vocês, cuidar da vida de vocês. Quantos foram abençoados pela palavra ministrada? Amém? Tenha uma semana abençoada, que o Senhor os guarde, vão na paz. Domingo, 9 horas a TV, 10 horas o culto, 17h30 o culto, 19h